Você tem sentido dificuldade para focar nas coisas que precisam ser feitas na sua vida? Como nós podemos fazer para manter o foco e atingir os nossos objetivos? Sabia que a falta de foco que talvez você esteja sentindo aí pode ser um sintoma de outra coisa que está acontecendo dentro de você? O que nos diz a ciência que estuda o cérebro humano a respeito de tudo isso? É sobre isso que nós falaremos aqui no nosso vídeo de hoje. Recentemente eu abri uma enquete nos stories daquela rede social que você sabe qual é. Eu fiz a seguinte pergunta: como você avaliaria a sua capacidade de focar nas coisas que precisam ser feitas? Eu faço essa pergunta para você. Como você avaliaria a sua capacidade de foco naquilo que precisa ser feito? E nessa enquete que eu fiz, eu recebi mais de 10.000 respostas. E para você ter uma ideia, apenas 4% das pessoas disseram que não tem problemas com foco. 30% das pessoas disseram que gostariam de melhorar o foco e 66%, 2/3 das pessoas disseram que têm dificuldade de fato em focar naquilo que precisa ser feito. E isso, curiosamente, é muito parecido com o que vem nos mostrando os estudos científicos. Os estudos científicos mostram que cada vez mais as pessoas estão se queixando de problemas de foco. E não só isso, isso tem piorado a cada ano que passa e especialmente nos últimos 3 anos, especialmente ali quando começou aquela crise de saúde que parou o mundo desde 2020, o foco das pessoas despencou. Aliás, nessa mesma enquete que eu fiz, logo depois eu fiz outra. Eu perguntei o seguinte: nos últimos 3 anos você sente que o seu foco ele tem piorado, ele está na mesma ou ele tem melhorado? E 55% das pessoas disseram que sentem que o foco tem piorado. Ou seja, aqui também nós temos algo muito parecido com o que nos mostram os estudos científicos a esse respeito. E tudo isso nos leva a uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, o que está acontecendo? Por que o foco das pessoas parece estar sendo cada vez mais prejudicado? Por que você tem sentido cada vez mais dificuldade de focar naquilo que precisa ser feito? Em segundo lugar, pergunta fundamental é: como nós podemos fazer para que nós consigamos manter o foco e cumprir, realizar os objetivos que nós desejamos para as nossas vidas? Só que essas duas perguntas, elas suscitam uma série de outras perguntas que eu quero discutir aqui com você. E a primeira delas é: quando a falta de foco é, na verdade, uma doença, um problema, um transtorno, um distúrbio psiquiátrico? Essa pergunta é fundamental. Você já deve ter ouvido falar de um transtorno psiquiátrico que é chamado de TDAH, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Isso era chamado, até décadas atrás, era chamado de DDA, distúrbio de déficit de atenção. Só que, a partir da segunda metade do século XX, os cientistas começaram a observar que esse déficit de atenção, que é um distúrbio psiquiátrico, ele costuma vir acompanhado também de hiperatividade. Você pode ter um quadro de transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. E tem gente que acredita de maneira errada que pessoas que têm TDAH simplesmente não conseguem focar em nada. E isso não é verdade. Existem casos que são assim, mas não são a maioria. Porque pessoas com TDAH muitas vezes têm um foco laser muito bom para coisas que elas gostam muito, mas para todo o resto elas não conseguem focar. Enfim, o TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico que envolve uma série de disfunções do cérebro, sistema dopaminérgico, córtex pré-frontal, entre outros circuitos cerebrais são afetados nos quadros de TDAH. E esse é um tema que precisaria de um vídeo inteiro falando só sobre ele. Então, se você tem curiosidade sobre TDAH, deixa um comentário aí embaixo. Se muita gente tiver essa curiosidade, a gente coloca aí na agenda para os nossos próximos vídeos. Então saiba que a falta de foco ela pode ser oriunda, resultado de um transtorno neuropsiquiátrico como o TDAH. Só que, curiosamente, não apenas o TDAH apresenta a falta de foco como sintoma. Um artigo científico excelente
recente, revisou outros estudos científicos, vários outros estudos em conjunto foram revisados, e a conclusão desse artigo é que muitas vezes o diagnóstico de TDAH ele é incorreto. Na verdade, trata-se de outros transtornos neuropsiquiátricos. Por quê? Porque a depressão, por exemplo, ela também tem como sintoma a perda de foco, problemas de foco, dificuldade de focar. A ansiedade clínica, a ansiedade psiquiátrica, ela também traz problemas de foco como sintomas, e esses são apenas 2 exemplos. E o que eu quero dizer aqui nessa introdução é que existem transtornos neuropsiquiátricos, não apenas o TDAH, que podem causar sintomas que são identificáveis como prejuízo de foco. Tendo isso em mente, eu quero deixar claro que não é disso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, porque falar de transtornos neuropsiquiátricos é algo, em primeiro lugar, delicado, exige profundidade e exige precisão. Então, se for para falar disso, eu vou dedicar um vídeo inteiro para falar a um transtorno, por exemplo, o TDAH. Repito, deixe o seu comentário caso você deseje um vídeo como esse. Caso você suspeite que você possa ter um transtorno psiquiátrico como esses, é muito importante você entender que você não está habilitado a diagnosticar a si mesmo, e nenhum teste de internet desses que você encontra por aí vai te diagnosticar. Existem 2 profissionais que são habilitados, pelo menos aqui no Brasil, para realizar o diagnóstico de TDAH, depressão e por aí vai, transtornos neuropsiquiátricos. Em primeiro lugar, é o médico psiquiatra. Em segundo lugar, é o psicólogo especializado em psicodiagnóstico. Caso você suspeite que você tem um problema clínico, que você tem um problema psiquiátrico, estrutural, de saúde efetivamente, procure a ajuda de um bom profissional da psiquiatria ou de um bom psicólogo clínico que seja especializado em psicodiagnóstico, porque eles saberão te orientar da maneira correta, caso você realmente tenha um transtorno como esses. Bom, e fora do escopo dos transtornos neuropsiquiátricos? E quando nós estamos falando de pessoas que não estão necessariamente com um distúrbio psiquiátrico, mas que têm sérias dificuldades de focar naquilo que precisa ser feito. Como nós podemos entender essa falta de foco nos dias de hoje? Em primeiro lugar, nós precisamos responder o que é foco. Porque a palavra foco ela é utilizada em uma série de ciências diferentes. Por exemplo, na física. Você está assistindo a esse vídeo aqui. Eu estou olhando nos seus olhos, mas na verdade aqui nesse estúdio eu estou olhando para uma câmera. E essa câmera tem uma lente, e essa lente ela precisa focar em mim. Se você observar aqui o fundo, ele está levemente desfocado, por causa da profundidade de foco da lente que nós utilizamos. Então veja que a palavra foco, ela não é utilizada somente nas ciências que estudam o cérebro, a mente e o comportamento. Mas é claro, você está no canal Neurovox, você veio aqui porque você quer entender sobre o foco no sentido mais psicológico, o foco que é produzido pelo cérebro humano, o foco na mente humana e no comportamento humano. E nesse sentido, se você mergulhar nos estudos científicos sobre foco, você vai ver que existem diferentes tipos de foco. Nós poderíamos aqui dar uma longa aula de várias horas a respeito de foco, mas para o vídeo ficar sucinto, entenda o foco aqui como percepção. Na verdade, quando você toma consciência ativa de uma percepção, você está focando. Então, por exemplo, os seus olhos eles têm uma percepção daquilo que você está vendo. Quando você toma uma consciência ativa dessa percepção, você está focando. Trocando isso em miúdos e dizendo isso de uma forma mais cotidiana, o foco é quando você dedica as tuas cognições, a tua energia cognitiva, vamos chamar assim, termo usado pelo grande psicólogo Barry Kaufman. Quando você foca a tua energia cognitiva, quando você coloca os holofotes da tua mente de maneira ativa, você escolhe fazer isso e você olha para um estímulo e permanece com ele. Vamos trocar isso em miúdos ainda para você entender de um jeito mais fácil. Quando você está, por exemplo, assistindo a esse vídeo, você está aqui comigo. Os seus pensamentos estão aqui comigo. Eu espero, né? Eu espero que você esteja presente aqui comigo, ativamente aqui comigo. Ou seja, consciente da sua percepção das minhas palavras. Então você está focando. Esse foco é chamado na ciência de atenção contínua. Esse é um tipo de atenção
que nós temos como seres humanos. Essa atenção, ela é efetivamente consciente, deliberada, ela é uma escolha. Aliás, ela é uma das duas coisas que nós, seres humanos, temos no nosso controle consciente. Não sei se você já parou para perceber isso, mas as duas coisas que nós efetivamente podemos tomar consciência e controlar são exatamente o comportamento humano e o foco. Você controla e você é consciente do que você faz, e você controla e você é consciente daquilo em que você coloca a sua atenção contínua. Nessas horas, muitos alunos me perguntam: Pedro, nós podemos controlar os nossos pensamentos? E aí vem uma questão importante. A resposta é sim e não. Na verdade, o que nós controlamos é o foco. Você pode, por exemplo, focar nas palavras minhas aqui neste vídeo, naquilo que eu estou dizendo, e pensar sobre isso. E nesse sentido, você tem sim controle sobre os seus pensamentos. Só que existem características do pensamento humano que não estão no nosso controle consciente. O perfeito exemplo disso é aquilo que nós chamamos de memória associativa, que é um tipo de memória, nós temos vários tipos de memória. A memória associativa é um tipo de memória profundamente inconsciente. Um exemplo de memória associativa é quando você está perambulando pela rua, você está caminhando na rua, e aí passa alguém do seu lado usando o perfume da sua ex-namorada ou do seu ex-namorado. Você cheira aquilo, você não escolhe. Vem uma enxurrada de memórias e de emoções dentro de você, e de pensamentos, portanto, sobre essas memórias e emoções. E nesse sentido, você não teve controle sobre essa faceta dos seus pensamentos. Veja então que o que você controla não são os seus pensamentos. Você controla o foco que você coloca nos elementos da sua mente, nos seus pensamentos, nas suas memórias, nas suas emoções. E esse é um foco interno. É o foco que você coloca para as coisas que acontecem dentro da sua mente. E claro, nós temos um foco externo. É o foco que você está colocando aqui em mim, neste vídeo, para pensar a respeito das palavras, das ideias que eu estou trazendo. Então nós temos um foco interno e um foco externo. A ideia aqui é que o foco, portanto, ele tem direta relação com a energia que você dedica ativamente a alguma coisa. E focar é algo que gasta energia. Nós temos um termo na ciência que é carga cognitiva, né? Aquilo que gasta energia, que utiliza a energia das nossas cognições. Foco é uma cognição, esse é um termo técnico. Memória é uma cognição, tomada de decisão é uma cognição, tudo isso são cognições. Quando nós utilizamos as nossas cognições, essas cognições elas consomem a nossa energia. Dependendo do que você faz, a carga sobre as suas cognições ela pode ser mais alta ou mais baixa. E uma das coisas que traz maior carga cognitiva é você fazer o que você está fazendo aqui. É você dedicar sua atenção contínua a alguma coisa. Tanto que você não consegue, por exemplo, ficar com a atenção contínua 3, 4, 5 horas assistindo a uma aula. Você precisa de pausa, você precisa de descanso, porque a carga cognitiva é muito alta, teu cérebro cansa e você vai acabar se distraindo. Só que para entender isso, você precisa entender outro tipo de atenção que o nosso cérebro possui, que nós chamamos de atenção alternada. Lembre-se, a atenção contínua é você aqui no vídeo comigo. A atenção alternada é, grosso modo, o Alt-Tab que você dá no teclado do computador. Eu não sei se você usa PC, né, mas acho que no Mac é Command-Tab. No fim das contas é quando você muda de aba. Essa é a alegoria que eu gosto de utilizar. A atenção alternada é quando você está aqui, num ponto de foco, e aí você alterna para outro, e aí você alterna para outro. Diferente da atenção contínua, a atenção contínua, lembre-se, ela é consciente, ela é uma escolha, ela tem uma alta carga cognitiva, ela é muito difícil de se manter. Diferente da atenção contínua, a atenção alternada, ela é bastante primitiva no nosso cérebro. Pare para pensar, se você vivesse 70 mil anos atrás na savana africana, você está lá indo caçar, aquela caça é fundamental para você ter alimento, só que aí passa alguma coisa na tua visão periférica. Imediatamente você vira e olha. A tua atenção alternada foi ativada automaticamente. Ela é muito primitiva dentro de nós. Por quê? Porque
no ambiente ancestral, onde viviam os nossos ancestrais, onde a sobrevivência era a grande prioridade, você alternar a tua atenção e prestar atenção em coisas novas que surgem é muito importante para a tua sobrevivência, porque essa coisa nova que surgiu pode ser um leão vindo morder a tua perna, por exemplo. Nesse sentido, é muito primitivo e, portanto, é automático dentro de nós a atenção alternada e diferente da atenção contínua, a atenção alternada, ela produz recompensa no nosso cérebro. Ou seja, ela é motivadora e ela também é prazerosa. É por isso que quando você vê uma notificação no celular, na rede social, você tem um desejo de olhar. Esse desejo é o teu sistema de recompensa, o sistema que nós chamamos de sistema dopaminérgico, responsável em grande medida pela motivação, por desejar as coisas, por querer as coisas. Esse querer, portanto, está associado com uma ativação do seu cérebro e o ponto aqui é que quando você tem notificações no celular, isso é dopaminérgico. Isso ativa o sistema de motivação e de desejo no seu cérebro. Não só isso, você também tem outros circuitos cerebrais que estão envolvidos no prazer, na sensação gostosa que muita gente sente quando fica pulando a atenção de um lado para o outro, zapeando, por exemplo, lá no Instagram. Os algoritmos, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, eles estão aqui para te manter preso aqui na rede social. Ou seja, eles investigam aquilo que chama mais a sua atenção e que prende mais a sua atenção. E uma das coisas que mais prende a atenção humana é justamente novidades. Lembre-se do nosso ancestral que está lá caçando e passa alguma coisa na visão periférica dele. Novidade podia significar uma ameaça à nossa sobrevivência. Então nós temos mecanismos muito primitivos dentro de nós que fazem com que o nosso cérebro busque novidades quando elas surgem para verificar o que é aquilo. Essa curiosidade inata da atenção humana. Só para resumir, eu não sei se você percebeu aqui a contradição e o problema que isso traz para os dias de hoje. Nós temos uma atenção contínua, que é essa que você está aqui nesse vídeo. Ela é custosa, ela é difícil, tem uma alta carga cognitiva e nos cansa. Ela é uma escolha, ela é ativa e, portanto, ela é trabalhosa. E nós temos uma atenção alternada. Quando você pula de um lugar para o outro, quando você muda a tua atenção de um ponto para outro. E ela não é tão custosa, ela, pelo contrário, é recompensadora, ela é motivadora, ela gera prazer, ela é gostosa. E aí, entre as duas, quem acaba ganhando nos dias de hoje é a atenção alternada. Por quê? Porque hoje nós vivemos em uma era em que, por todos os lados, nós temos estímulos chamando a nossa atenção alternada. Você está aqui junto comigo assistindo a esse vídeo. Talvez você esteja no seu celular. 90% das pessoas que assistem ao canal Neurovox estão no celular. Aí pipoca uma notificação. Alguém curtiu a sua foto? Alguém compartilhou ou comentou numa foto sua em outra rede social. Aí você, com a tua atenção alternada, sai do que eu estou falando e vai para outro lugar. Ou seja, perdeu-se a atenção contínua que você estava dedicando aqui ao nosso vídeo. E aí você começa a entender o primeiro grande problema e o primeiro grande vilão que nós temos hoje, que está roubando o nosso foco daquilo que precisa ser feito. É esse número estarrecedor de estímulos que nós temos ao nosso redor no mundo de hoje. E um dos maiores vilões específicos neste mundo é o celular, sem sombra de dúvida, porque o celular reúne uma série de mecanismos que chamam a tua atenção alternada para você ficar pipocando ali, pulando de estímulo em estímulo, colhendo esses pequenos picos de recompensa no seu cérebro, sempre desejando, sendo motivado a você ir para outro ponto de foco. E nesse sentido, é importante você compreender que a falta de foco, ela está sendo cultivada como um hábito nos dias de hoje, porque tudo que você repete, tudo que você padroniza na tua vida de maneira repetitiva se torna um hábito e teu cérebro começa a fazer isso automaticamente. E a sociedade atual está o tempo inteiro fazendo com que nós fiquemos pulando de um ponto para outro na nossa atenção alternada. E para pensar em quais momentos do seu dia você realmente usa a sua atenção contínua, a sua capacidade de estar em contato com um estímulo, escolher estar ali com começo, meio e fim de maneira contínua. Isso é muito raro nos dias de hoje, porque a maior parte dos estímulos é buscando a nossa atenção alternada.
Inclusive o trabalho, se você parar para pensar, utiliza em grande medida o WhatsApp, o celular. E nesse sentido, até o trabalho ele está sendo em grande medida um recrutador da tua atenção alternada. E aí, é claro, nós estamos ficando habituados a usar a atenção alternada e desabituados a usar a atenção contínua. E as redes sociais tornam isso ainda mais radical. Aqui no YouTube, até que nem tanto, porque é uma rede social que ainda permite que você tenha uma atenção contínua. Ela se beneficia disso. Mas qualquer outra rede social, ela é baseada na novidade. A novidade do momento, o novo post. E aí você vai arrastando a tela em busca de novidades e você não percebe que você fica ali no modo automático porque o teu sistema de recompensa está te motivando a desejar, a ver cada vez mais novidades. Só que o fato de você estar repetindo isso todos os dias está criando um hábito no seu cérebro e está desabituando o seu cérebro de focar em uma coisa só, com começo, meio e fim. Ou seja, a vida nos dias de hoje está tornando cada vez mais difícil nós termos o hábito de utilizar a nossa atenção contínua. Ela já é difícil por si só, ela já gasta energia por si só, ela já é trabalhosa por si só. Quando você para de utilizá-la e foca na atenção alternada, aí você tem o terreno perfeito para uma, entre aspas, atrofia da sua atenção contínua. E é isso que tem acontecido nos dias atuais. Esse é o grande vilão, sendo que o celular, as redes sociais estão aí como campeãs naquilo que prejudica a sua atenção contínua. No entanto, é muito importante você perceber que a falta de atenção que você tem, a dificuldade de foco para fazer as coisas, ela pode ter relação com outras coisas também. Tudo isso que eu falei é verdade, mas você precisa compreender que o seu estilo de vida, ele pode estar destruindo a sua capacidade de focar, aumentando a probabilidade de que você procrastine aquilo que você precisa fazer. Deixa eu te dar alguns exemplos disso bem concretos aqui. Você pode, por exemplo, dependendo do que você fizer assim que você acorda, saiba disso porque isso é muito importante. Aquilo que você faz nas primeiras horas do dia determina em grande medida como a biologia do teu corpo vai funcionar até você dormir. Ou seja, as primeiras horas do dia são cruciais para você adotar os hábitos corretos para que o teu cérebro funcione da melhor maneira, de acordo com aquilo que você deseja. Afinal de contas, você deseja acordar, estar bem, cheio de energia, com foco, capacidade de produtividade. E quando você chega à noite para dormir, você quer estar cansado, com sono, com vontade de dormir. E muita gente não sabe que é o que você faz nas primeiras horas do dia que, em grande medida, determina como a tua biologia, o teu cérebro e o teu corpo operarão ao longo do dia. Isso significa que, dependendo do que você está fazendo aí no começo do teu dia, pode ser que você esteja, através das suas escolhas e dos seus hábitos logo no começo do dia, criando um terreno para que você fique sem foco, para que você passe o dia, sabe quando você passa arrastado, sem energia, não consegue focar nas coisas, você até quer, você até tenta, mas você se distrai rapidamente, você fica desanimado, você acaba procrastinando coisas que você não gostaria. Tudo isso pode ser fruto dos seus hábitos, especialmente nas primeiras horas do dia. Outra coisa que muita gente não sabe é que a sua alimentação, aquilo que você come, determina em grande medida como seu cérebro e o seu corpo vão funcionar. Dependendo dos alimentos que você está ingerindo, pode acontecer no teu cérebro um processo que vai prejudicar o seu foco. Especialmente o seu café da manhã, ele vai determinar em grande medida isso, mas as outras refeições também. Ou seja, você precisa de conhecimento para entender qual é o melhor alimento para você alimentar o teu cérebro de fato. Para você não simplesmente ficar ingerindo caloria como muita gente faz, para você nutrir o teu cérebro, porque um cérebro bem nutrido, ele é um cérebro que tem maior capacidade de foco. Outro exemplo aqui, e esse é talvez o mais contundente desses que eu estou trazendo, é a questão do sono. O sono de qualidade e por tempo suficiente é simplesmente essencial para que você consiga focar. Eu sei que nós vivemos em um mundo onde as pessoas dizem por aí essas frases que
aparentemente são motivacionais, do tipo trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam. Mas saiba disso, se você não descansar e se você não dormir com qualidade, você não consegue trabalhar nem estudar. O teu cérebro não consegue focar, ele não consegue aprender, você não consegue produtividade sem descanso, você não consegue foco sem o sono de qualidade e por tempo suficiente. É claro que nessas horas muita gente ouve tudo isso que eu estou dizendo aqui e fala: Pedro, mas quais alimentos eu posso utilizar para o meu cérebro funcionar na plena potência? O que eu posso fazer para o meu sono melhorar? Existem suplementos alimentares que você utiliza junto com uma nutrição adequada que também ajudam o seu cérebro a funcionar na sua plena potência. Muita gente não sabe quais são. Como é que eu faço para ter uma rotina nas primeiras horas do meu dia que vai potencializar o meu cérebro na hora que ele tem que ficar produtivo e quando eu tiver que dormir à noite, meu cérebro vai estar preparado com sono para que eu deite, descanse de verdade e acorde novamente no dia seguinte cheio de energia. E olha, essas perguntas, elas precisam de maior aprofundamento. E nós temos um evento gratuito começando em breve, dia 5 de julho. Começa um evento gratuito de 4 aulas ao vivo junto comigo. A Nova Sociedade é o nome desse evento, porque o meu sonho é uma sociedade onde as pessoas têm todos esses conhecimentos nas mãos delas. E é isso que eu vou ensinar nessas aulas gratuitas da Nova Sociedade. Se você quer aprender tudo isso, a alimentação, suplementação, como começar o teu dia, o que você faz para potencializar o teu cérebro para você conseguir focar naquilo que precisa ser feito, como é que você vence procrastinação. Um dos grandes problemas que as pessoas têm com mudança de hábito, por exemplo, é um problema de foco. A pessoa até começa a mudar um hábito, mas ela não consegue manter foco, ela não consegue manter constância nesse hábito. Por que isso acontece e quais ferramentas nós temos para enfrentar todas essas armadilhas da mente humana? É isso que eu vou ensinar nessas 4 aulas gratuitas do evento A Nova Sociedade. Mas presta atenção por quê? Porque quando o evento acaba, todas essas aulas são tiradas do ar e, portanto, é uma oportunidade exclusiva. Se você quer participar, tem um link aí embaixo. É o primeiro link fixado no topo dos comentários. Eu vou deixar o mesmo link na descrição aí do vídeo também. Toca nesse link, vai lá, cadastra teu e-mail. Depois que você cadastrar o e-mail, assiste ao vídeo de instruções que aparece. Isso é muito importante. E, principalmente, entra no grupo de WhatsApp do evento. Por quê? Porque eu vou me comunicar com você através de 2 fontes. O e-mail que você cadastrar e o grupo de WhatsApp. Alguns conteúdos vão só para o WhatsApp, alguns conteúdos vão só para o e-mail. Então é muito importante você estar presente e atento aos dois, para você saborear ao máximo essas ferramentas cientificamente validadas que eu vou trazer nesse evento para você. Se você está aqui depois do dia 10, o evento é do dia 5 ao dia 10 de julho. Se você chegou aqui depois do dia 10, aí realmente as aulas já foram tiradas do ar, mas eu vou deixar um outro link aí embaixo também para você que deseja aprimorar o seu cérebro e pensamento. Mas para participar da Nova Sociedade, é do dia 5 ao 10 de julho, você se compromete junto comigo, você usa a sua atenção contínua de fato, em vez de ficar alternando, você fica lá comigo, porque eu vou te ensinar ferramentas que muita gente não sabe que existem, mas existem ferramentas cientificamente validadas que nos permitem enfrentar essas armadilhas da mente, porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano. Nosso maior inimigo é a autossabotagem. É justamente a falta de foco, a procrastinação, a falta de energia, o desânimo, a dificuldade de manter constância nos novos hábitos. E eu vou te ajudar com ferramentas práticas a enfrentar tudo isso. E, repito, um dos temas que eu vou abordar é alimentação, suplementação, rotina. Como é que você começa teu dia para o teu cérebro estar na plena potência? Como é que você melhora o teu sono? O que você pode fazer? Porque no fim das contas, gente, isso é o arroz com feijão da saúde do cérebro e, portanto, do cérebro na sua plena potência. Não adianta você, vou estudar Aristóteles, vou estudar Nietzsche, se o teu cérebro ele não está com o básico bem atendido. E eu vou trazer isso em algumas das aulas da Nova Sociedade, mas eu também vou trazer ferramentas avançadas de inteligência emocional para você gerenciar as alterações emocionais da sua vida. Porque, voltando ao tema do nosso vídeo de hoje, uma das coisas que pode causar perda de foco é justamente conflito emocional dentro de você. Ansiedade, eu não estou falando da ansiedade clínica que eu mencionei no começo do vídeo, mas a ansiedade que todos nós sentimos no dia a dia. Elevados graus de ansiedade podem fazer com que o teu foco fique prejudicado. Então, tudo isso pode criar aí um contexto onde a tua falta de foco, ela na verdade é um sintoma, por exemplo, da tua rotina, por exemplo, daquilo que você está comendo, de um sono que está prejudicado.
Entenda nesse sentido que não é só porque nós temos uma sociedade que prejudica o nosso foco, porque temos, por conta desse número de estímulos que invade o nosso cérebro todos os dias, esses estímulos eles criam um grau de estresse muito grande dentro da gente. Você talvez não perceba conscientemente, mas a cada mensagenzinha no celular, a cada notificação, a cada pipocada dessas coisas, isso consome um pouco da tua energia. É como se você tivesse mergulhado num rio e os peixinhos estivessem mordendo um pedacinho seu. Um pedacinho pequeno a cada vez. Você não sente tanto aquela mordida, mas depois de horas só sobrou ali a sua carcaça. Você foi devorado. É mais ou menos isso que acontece com a nossa cognição, com a nossa energia cognitiva, quando nós estamos no dia a dia sendo bombardeados o tempo inteiro por estímulos que estão demandando a nossa atenção alternada. Porque é claro que a atenção alternada é gostosa e ela é motivadora, mas ela também consome energia, apesar dela não consumir tanta energia como a atenção contínua. Só que o problema não é nem esse. O problema é o conflito. O problema é quando você está aqui tentando prestar atenção no vídeo e a tua atenção alternada está sendo o tempo inteiro demandada por notificações e por aí vai. Porque isso é o que mais estressa e gasta a nossa energia. E nesse sentido, eu já posso te dar uma dica para você melhorar a tua capacidade de atenção. Porque lembre-se disso. A nossa capacidade de focar, ela precisa ser exercitada para ela funcionar bem. E nos dias de hoje, o que está acontecendo é que a nossa capacidade de ficar pulando a nossa atenção alternada de um estímulo para o outro é que está sendo exercitada, enquanto a nossa atenção contínua está sendo atrofiada. Ou seja, você precisa exercitar a tua atenção contínua. E qual é a melhor maneira de você exercitar a tua atenção contínua? É lendo. Os estudos científicos são claros a esse respeito. Para você melhorar a tua capacidade de atenção, a tua visão é uma das melhores fontes que você possui. É claro, se você for uma pessoa que enxerga. Se você é uma pessoa com deficiência visual, você não lerá, mas você pode ouvir com atenção um audiolivro. Essa é uma boa opção. Para você que enxerga, a visão é uma ferramenta excepcional de foco. Então o que eu recomendo é um livro físico. Então, não lê no Kindle, não lê no tablet. Livro físico, de papel efetivamente. E você lê um capítulo desse livro com o seu celular longe de você, sem nenhuma distração, sem nada te chamando a atenção alternada. Você e o livro, mais nada. E você pode virar para mim nesse momento e falar: Pedro, isso é muito difícil para mim. Olha, se isso é muito difícil para você, você é a pessoa que mais precisa fazer isso. Porque significa que o seu cérebro desabituou tanto a atenção contínua que você precisa exercitá-la, você tem essa necessidade se você quiser melhorar o teu foco. Então, comece pequeno. Comece ali com um capítulo, se um capítulo for difícil, com 10 páginas que seja, mas esteja só você e o livro, mais nada te atrapalhando, e foque em começo, meio e fim. O importante é isso. Determine, eu vou ter começo, meio e fim. Vou ler 10 páginas? Então fica lá e termina as 10 páginas. Vai ler um capítulo? Então fica lá e lê esse capítulo. Faça isso diariamente. Porque não adianta fazer isso uma vez por semana. O teu cérebro está sendo treinado, habituado a ficar com a atenção alternada pulando entre estímulos o tempo inteiro, toda vez que você abre o WhatsApp, toda vez que você abre as redes sociais. Então você precisa fazer diariamente o exercício da atenção contínua, senão você não vai conseguir competir com o dia a dia que está habituando e treinando a sua atenção alternada. Essa é uma dica preciosa que parece boba, mas que se você realmente fizer isso todos os dias, você vai perceber daqui a alguns meses, talvez daqui a algumas semanas, isso varia de pessoa para pessoa, mas você já vai perceber uma melhor capacidade de atenção contínua e de foco naquilo que precisa ser feito na sua vida. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser milagroso, mas aos pouquinhos você consegue exercitar essa atenção que talvez esteja aí atrofiada dentro de você. E você precisa lembrar aqui de um princípio, você que já me conhece há muito tempo já me viu falando isso. Atenção, ela não é você se dedicar a múltiplos estímulos que estão ao seu redor. Foco não é você se dedicar a várias coisas. Isso não é foco, gente. Por mais que o mundo atual queira te convencer de que isso é foco. Eu venho falando isso, sei lá, há 15 anos, mas eu quero repetir isso aqui porque é importante. Foco é a capacidade que você tem de falar não. Para tudo!
menos para o que importa e está na tua frente. E aí você realiza isso com começo, meio e fim. E quando você conclui, você parte para a próxima coisa importante, fala não para tudo menos para ela, conclui com começo, meio e fim e assim você segue. Quando você observa a vida de pessoas que você não entende direito como o cara faz tanta coisa, aqueles grandes executivos, você não entende como o sujeito consegue ter tanta coisa na agenda dele e realizar tanta coisa com qualidade. Eu te garanto que o que esse cara sabe fazer muito bem é focar. Isso significa que ele sabe muito bem falar não para tudo, menos para o que importa, uma coisa de cada vez, até que ele cumpre todas as tarefas. Se você vive mergulhado em várias tarefas simultâneas, saiba que você não vai realizar nenhuma delas com a qualidade que poderia ser realizada. Aprenda a falar não. Uma coisa importante para você aprender a falar não, inclusive para você fazer com que essa tua atenção alternada, que é gostosa e motivadora, mas que tem prejudicado a tua atenção contínua, o teu foco, uma coisa que você pode fazer é desligar o teu celular, desativar notificações, é parar de seguir pessoas. Eu vejo as pessoas fazendo isso, eu fico um tanto quanto curioso, mas parar de seguir pessoas que não fazem a menor diferença na tua vida. Clica lá nos 3 pontinhos da rede social e escreve: eu não quero mais receber esse tipo de conteúdo. Dentro da rede social, você tem ferramentas para você dizer para a rede social aquilo que importa. Porque as redes sociais, elas podem ser fonte de conhecimento, de coisas bacanas. Claro que elas também podem ser fonte de diversão, para dar risada e tudo mais. Mas tenha um filtro um pouco mais severo nas tuas redes sociais. Pare de seguir ou de deixar notificações de coisas que não são necessariamente coisas que interessam a sua vida. Clique para que aquilo que te interessa realmente seja notificado. É mais trabalhoso? Isso, claro que é. Muito mais trabalhoso do que você viver lá no modo automático das redes sociais. Mas isso vai permitir que isso filtre um pouco a maneira como as redes sociais estão roubando a tua energia e prejudicando o teu foco. Redes sociais são uma ferramenta. Elas não têm nada de errado ou ruim nelas mesmas. É a maneira como você utiliza que está prejudicando o seu foco. Além disso, tenha tempo de qualidade na sua vida longe do celular. Saiba se separar do seu celular. No começo vai até doer dentro de você, porque como aquelas notificações e a interação com o celular é dopaminérgico, é portanto motivador, engaja o sistema do nosso cérebro que deseja as coisas, quando você se separar disso, você deseja aquilo. E você fica com uma espécie de fissura, de desejo de trazer aquilo para perto. Conforme você se afasta, deixa o celular longe de você, você começa a desenvolver a capacidade de ficar longe dele. E você vai perceber como é libertador. Eu te faço um desafio, tenta passar um sábado da tua vida sem o teu celular do teu lado. Deixa o celular na gaveta, guarda ele num lugar onde você não vai olhar e passa um dia sem ele. Você vai sentir uma certa ansiedade por conta de você já estar, de fato, um tanto quanto dependente, viciado no teu celular, mas você também vai sentir um certo alívio, porque aquelas pressões de muitos estímulos que conflitam com a tua atenção contínua, que roubam a capacidade que você tem de saborear o teu dia a dia. Veja, as pessoas às vezes jantando, o único momento que a família tem de ficar junto, todo mundo lá no seu celular como um robô babão ali no modo automático. Se você está com a tua esposa, coloca o celular de lado, esteja presente com ela. Se você está com seus filhos, coloca o seu celular de lado, esteja presente com eles. Ou seja, tenha momentos longe do seu celular, do tablet, ou seja lá do que for, para você viver uma vida de qualidade, saboreando as pessoas, saboreando as coisas que você está fazendo. Se você for assistir a uma série, deixa o celular de lado e se dedica somente àquela série. Para quê? Treinar a tua atenção contínua. Porque senão você vai ficar na atenção alternada e aí você não consegue prestar atenção na série, nem no celular direito. Isso é motivador, então aquilo de alguma maneira te engaja porque é dopaminérgico, e aí o que acontece é que você está novamente atrofiando a tua atenção contínua. Se é para assistir um filme, assista ao filme. Se é para assistir uma série, assista a série. Se é para estar num diálogo com uma pessoa querida, esteja nesse diálogo, ouça a pessoa de verdade, esteja mais presente naquilo que você está fazendo. E esse é o grande problema dos celulares e das notificações e das redes sociais. Eles nos tornam ausentes do momento que nós estamos vivendo. E olha, aqui, por mais que a ciência contemporânea confirme isso que eu estou dizendo, essa é uma lição milenar que os budistas há muito tempo já nos trouxeram.
Quanto mais você estiver presente, saboreando aquilo que você está vivendo, mais satisfatória vai ser a sua vida. E, portanto, se você vive rodeado de estímulos, de coisas que estão roubando a sua energia e te tirando para fora do momento presente, te impedindo de saborear aquilo que você está vivendo, mais estressado você estará. E uma das coisas que mais prejudica o foco é justamente o estresse. Então, essas são as recomendações que eu tenho para você, caso você queira melhorar o seu foco, mas lembre-se, se você quer se aprofundar nisso, entender a ciência que permite que você utilize o teu cérebro na sua plena potência, aprender sobre mudança de hábitos, inteligência emocional cientificamente embasada, liberdade emocional que todos nós desejamos, se você quer entender melhor quais alimentos, suplementos, rotinas e hábitos permitem que o teu cérebro funcione de maneira focada na hora que tem que estar focado e de maneira relaxada na hora que tem que relaxar, se você quer aprender tudo isso, toca no link aí embaixo, faz a tua inscrição na Nova Sociedade. Vai ser um prazer e uma alegria estar junto com você nas nossas 4 aulas ao vivo. Olha, eu estou preparando as melhores aulas da minha vida, então vai ser um grande prazer ter você por lá. Aliás, se você já participou de outros eventos gratuitos nossos, saiba, esse é um evento inédito. Então, mesmo você que já participou de outros eventos ao vivo nossos, saiba que o evento é inédito e, portanto, você vai aprender coisas que você ainda não sabe. Um grande abraço para você, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo de hoje e a gente se vê lá na primeira aula ao vivo da Nova Sociedade.